Sejam bem-vindos em nome de Jesus, e eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Isaías 1, 19. Irmãos, quando nós damos ouvido à palavra, lógico que nós vamos comer o melhor dessa terra. E no mês de outubro, que vai chegar a partir de amanhã, será o mês das maravilhas de Deus. Mas para Deus fazer as maravilhas dele na nossa vida, o que eu preciso fazer, pastor? Dar ouvido à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz assim, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem da onde? Dessa terra. Para mim ter o bem dessa terra, eu preciso ouvir. Parar mais para ouvir. Mas tem muita gente que não gosta de ouvir. Tem gente, meu irmão, que ela só gosta de fazer aquilo que dá na sua telha. Sabe aquela pessoa? Você fala, Obreiro Lopes, faça isso, bota essa cadeira bem aqui, mas não é melhor botar ela assim? Não é melhor botar ela assado? Quer dizer o quê? Ele quer fazer do jeito dele. Mas a Bíblia deixa bem claro que quando nós damos ouvido, nós comemos o melhor dessa terra. Mas o versículo 20 diz assim, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meu irmão, é você que escolhe. É você que escolhe aquilo que você quer de melhor sobre a sua vida. Por quê? O José, ele escolheu viver como uma vida com Deus. Ele carregou a preciosa semente andando e chorando. Mas ele tinha, pastor, ali somente um sonho, sim. Mas para aquele sonho virar realidade, ele precisava querer. Para algo virar realidade na sua vida, você precisa querer. Se você não quiser, não tem como Deus fazer na sua vida. Sabe por quê? Olha o exemplo. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Olha o que diz aqui. E disse um certo homem que tinha quantos filhos, irmãos? 2 filhos. Ele tinha um filho mais novo e um filho mais velho. E o versículo 12 diz: e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O filho mais novo pediu a parte dele. Ele pegou a metade da fazenda e deu para quem? Para ele. Mas você aprendeu o quê? Se você quiser e ouvir. E se você não quiser ouvir? Porque o versículo 13 diz mais: e um poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali despedaçou a sua fazenda, vivendo como? Dissolutamente. Em outra tradução fala que ele vivia loucamente. Quando você sai da presença de Deus, você começa a viver uma vida louca. Que vida louca, pastor? É tudo que o diabo quer que você faça. As vontades dele, os desejos dele. Ele saiu da casa do pai e começou a viver a sua própria vida. Por isso que a Bíblia deixou bem claro: se quiserdes e ouvirdes. Pastor, é eu querer? Sim. Quem decide quem é? É você. E aí ele viveu uma vida loucamente. E aí diz 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer o quê? Necessidades. O dia mau chegou para ele. Gastou tudo que tinha. Sabe aquela pessoa que quando tem, ela faz o quê? Esbanja. Era esse filho mais novo. E ele não dava ouvido a ninguém. Não dava por quê? Já viu uma pessoa quando ela vive uma vida de pecado? Ela não consegue ver.
Mas passa mais tempo ela quer fazer, querer. Por quê? Por quê, pastor? Porque o diabo começa, meu querido, a investir naquilo. E aí ele começou a passar necessidade. Mas o orgulho falava mais alto. Porque o versículo 15 diz: e foi, e chegou-se a uns dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo fazer o quê? Apacentar porcos. E aí a Bíblia diz assim, 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, e ninguém fazia o quê? Lhe dava nada. Ninguém dava nada. Mas o que ele desejava comer, irmãos? A comida dos porcos. Quem já foi criador de porco aqui? Alguém já teve, criou porco? Não? Ninguém? Mas o que dão para os porcos? Os restos. Você vê pessoas aí catando em frutarias o pior tomate, o tomate podre, o pepino podre, comida podre. E a Bíblia diz que ele desejou comer as bolotas de quem? Dos porcos. Mas por quê? Porque ninguém lhe dava o quê? Nada. Ninguém tinha como lhe dar nada. E se ninguém não dava nada, então ele começou a ir atrás. Mas por que ele não voltou logo para a casa do pai? Orgulho. E a Bíblia diz que o orgulho, ele procede o quê? A queda. Mas aí diz mais, 17: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de quê? De fome. Aí eu te pergunto, se esse filho tivesse dado ouvido ao pai, ele estava passando necessidade? Provavelmente o pai disse: filho, o que é isso? Por que você quer a tua parte? Não, pai, eu quero conhecer o mundo lá fora. Tem gente que não tem como conhecer o mundo lá fora. Porque eu já vi pessoas que saem daqui e vão lá para fora e não voltam mais. Esse ele teve uma oportunidade. Ele lembrou: na casa do meu pai há pessoas que comem o quê? Pão. Os trabalhadores do meu pai comem pão. E aí diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de quê? De fome. Aí ele se arrepende e diz, 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E o faz o quê? E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti. 19: já não sou digno de ser chamado o teu filho, fazei-me como um dos teus trabalhadores. Ele se arrepende de tudo aquilo. Sabe o que acontece, irmão, quando a pessoa se arrepende? Deus perdoa ou não perdoa? Sim ou não? Pode ser o pior pecado do mundo. Só não existe um pecado que não existe perdão. Qual é? A blasfêmia contra quem? O Espírito Santo. Mas todos os outros pecados têm perdão. Perdão. É fácil você olhar para a cara de uma pessoa e dizer: eu te perdoo? Sim ou não? É fácil? Você não carregar aquilo no teu coração? É fácil? Sim ou não? Será que foi fácil? Para José? Não foi. Sabe por que não foi fácil? Por quê, pastor? Porque quando o José encontrou seus irmãos, ainda havia um pouquinho de mágoa. A Bíblia diz que ele chora tanto, que no palácio de Faraó, os egípcios ouviram aquele choro de José, e eles ouviram e sentiram a dor de José. Por isso, meu querido, se você veio hoje aqui para se santificar, pastor, eu vim. Deus não quer que você cometa mais os mesmos erros.
os mesmos pecados. Sabe por quê? Em primeira carta de João, ou primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8, diz: se dissermos que não temos pecados, enganando-nos a nós mesmos, e não há verdade em quem? Em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Perdoar os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu creio que você veio hoje aqui para se revestir de uma nova vida. A Bíblia fala que aquele filho, ele volta para casa. O pai recebe ele de quê? De braços abertos. E quando recebe ele de braços abertos, para quê? Para uma nova vida em Cristo Jesus. E uma nova vida você conquista como, pastor? Vivendo o quê? A partir de hoje, a palavra de quem? De Deus na sua vida. E é uma coisa que só depende de quem? De você mesmo. Deus não vai levar em conta, meu irmão, o teu passado. Sabe por quê? Pastor, por que Deus não vai levar em conta do meu passado? Porque, meu querido, Ele não carrega o mal. A Bíblia deixa bem claro lá em Provérbios 1,33 assim, ó. Provérbios 1,33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente. A pessoa que der o quê? Ouvido. Mas eu te digo, nem todo mundo quer te dar o quê? Ouvido. Sabe quem a pessoa quer dar ouvido? Aquela que agrada a ela. Aquela que não agrada, ela não quer dar ouvido. Por isso que ele não deu ouvido ao seu pai, porque o pai falou: olha, filho, tu está indo para um mundo louco, uma terra bem longe. E a Bíblia diz que ele gastou tudo com as meretrizes. Você sabe o que é meretriz? Prostituição. Ó, prostituição. Ele não tinha nada. Mas aí por quê? Se quiserdes e me ouvides, comereis o bem dessa terra. Lembra que eu falei no início da mensagem? Que o mês de outubro será o mês de maravilhas. E essas maravilhas é para quem quer habitar seguro. Por que o Senhor preparou tudo isso, pastor? Nós vivemos 8 dias do Salmos 91. Se você ouviu todos os áudios, você está de parabéns. Se você leu todos os versículos do Salmo 91, você tirou nota 10. Mas se você não ouviu o áudio, você percebeu que aquele Salmo 91, ele fala muito de quê? De segurança. Habitar seguro. Mas nem todo mundo, irmão, quer habitar seguro. Tem gente que gosta de adrenalina. E você não tem que viver de adrenalina. Você tem que viver seguro. Nas mãos de quem? Do Senhor. Por quê? Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estarás descansado do temor da onde? Do mal. O diabo vai até se levantar, mas ele vai se levantar para quê? Para cair. Por que ele vai se levantar para cair, pastor? Porque eu vou estar seguro. Aonde? Nas mãos do Senhor. Porque a Bíblia deixa bem claro, lá no Salmos 91, primeiro, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra no onipotente descansará. Aí ele vai falar o que? Direi do Senhor, meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Aí ele diz o que? Nele confiarei. É nele que você precisa confiar. Aquele jovem voltou. A Bíblia diz que o pai matou um bezerro cevado.
E a vida dele não foi mais a mesma. Botou sandália nos pés, deu roupa para ele, anel na sua mão de honra. E ali Deus operou na vida daquele homem. Mas ao mesmo tempo o diabo também tentou ainda derrubar ele, colocando ódio aonde? No coração do seu irmão. Por isso, meu querido, hoje é dia de santificação. O Pai te chama, o Jesus te chama. Por quê, pastor? Ele te chama para você viver uma nova vida em Cristo Jesus. E quem crê, diga amém. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.